Neste momento, paramos para meditar na palavra do Senhor. Já me encontro com minha Bíblia aberta no texto que estamos meditando, no livro de Jó, capítulo 15, versículo 34. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Falando sobre o ajuntamento dos hipócritas. Todo hipócrita, ele é maldoso. Todo hipócrita é maldoso. Vive só para ele. Sem precisar se aprofundar, sem precisar andar para ver essa confirmação nas Escrituras, porque a Bíblia é muito clara e estamos meditando na Bíblia. E se você não gosta de Bíblia, problema é seu. Eu gosto e amo, graças a Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, porque me faz o bem, me corrige, me elimina o que não agrada a Deus da minha vida e da tua vida, se tu deixar. Então, se você não ama, é problema seu. Resolva você e Deus. Não é eu que vou resolver por você, não. Observa os hipócritas dos dias de Jesus. Pareciam até ser bons homens, de bom depósito. Parecia ter ser verdadeiros pessoas que falavam em Deus ou que servissem a Deus. Mas como é que eu faço parte, que você faz parte de uma religião e persegue a verdade? Oh Deus, se o povo entendesse, Jesus, como que você faz parte do povo, como aqueles hipócritas dos dias de Jesus, que dizia que estavam certo, que tinha por pai Abraão, que foi o homem que Deus escolheu e se revelou a ele e foi chamado amigo de Deus. Como? Jesus mesmo disse. Veja que a hipocrisia é tão terrível, Jesus falando a verdade, e Jesus disse que Abraão tinha visto o dia dele, e eles foi disseram, este homem não tem nem 40 anos, como é que ele disse que viu Abraão? Porque Jesus tinha acabado de pregar uma doutrina para ele que eles não aceitaram. Isto é muito contraditório a Bíblia dizer que é de Deus e não aceitar a verdade de Deus. A se converter a Jesus, senão você vai para o inferno dizendo que é de Jesus. Ou independente de qualquer religião que você esteja. Aqui eu dou a Bíblia, assim como eu recebo para a minha vida também. Então eles disseram, nós temos um pai que é Abraão. E Jesus disse, se Abraão fosse o vosso pai, vocês não queriam me matar, porque Abraão viu o meu dia. Mas Jesus afirmou no final de tudo, mas o vosso pai é o diabo, que é homicida e que não há verdade nele e nunca houve verdade, porque ele é homicida desde o começo, porque ele é o pai da mentira, disse Jesus. Então tenhamos cuidado com certas pessoas, porque todo hipócrita é maldoso. Ele não aceita e ainda joga os outros na contramão da vontade de Deus. Mas quando o homem, quando a mulher, quando um povo que anda, que ouve a voz, que conversa com o grande, com o poderoso, com aquele que é verdade, fiel, não adere esse tipo de pessoa. Jesus disse, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas.
Eu digo, venha, e elas vêm. Mas o mercenário diz, vem, e ela diz, vou não, porque eu conheço a voz do meu pastor, que é Jesus. E quando fala de Jesus, está falando do Espírito Santo, porque é a mesma natureza. O Espírito Santo, a narração dele é as Escrituras. A revelação é a palavra ministrada pelo Espírito Santo, dentro das Escrituras. Então ele está dizendo aqui, o ajuntamento dos hipócritas é em vão. É em vão, acorde você. Se você faz parte de um ajuntamento que é em vão, eu venho nesta oportunidade lhe dizer, peça misericórdia a Deus. Diga, Jesus, abre os meus olhos, para que eu veja, para que eu não seja enganado. Porque esses que faz parte do ajuntamento dos fariseus, é porque são cegos. Cego não vê, surdo não ouve. Cego não vê, surdo não ouve. Mas Deus dá visão espiritual e audição espiritual. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. O hipócrita, ele não tem qualidade. O que ele mostra-se de qualidade é a aparência dele. Por isso que todo hipócrita, ele se veste, procura se vestir bem para enganar as pessoas. Todo hipócrita, ele precisa se vestir bem, precisa de um bom carro, precisa disso, precisa daquilo, que é para se destacar. Mas eu quero lhe dizer, e venho lhe dizer, na força, na graça da palavra, do poder, do Espírito Santo, que o homem se destaca porque Deus destaca ele, destaca ela. Quando começamos a agradar a Ele. A Bíblia diz que quem honra a Deus, Deus honra também. Quem honra a Deus, Deus não deixa ficar de cabeça baixa. Deus peleja por esse e por aquela que honra ao Senhor. E quando se fala em honra, é uma palavra tão afinada que requer da gente. É uma palavra tão afinada que os discípulos, os profetas, os apóstolos preferiram morrer da forma que morreram para honrar sua fé em Deus, para honrar sua fé em Cristo, para honrar sua fé no Espírito Santo e na palavra de Deus, onde estavam fundamentados. Tem gente que desonra, nega, que é a mesma coisa, a Jesus por qualquer besteira, até por um falso amigo, uma falsa companhia, por uma falsa religião, nega a revelação da palavra. Quando o Espírito Santo revela, ele bota uma trave no meio. Tu vais um dia estar de frente com Jesus. E neste dia, esta palavra, ela vai julgar. Hoje ela está como o nosso advogado, para nos defender das acusações do inimigo, para nos purificar, para nos lavar. Mas um dia ela vai estar como juízo, porque Jesus diz que ela vai julgar no dia final. Então é melhor pensar antes. Na hora de virar as costas para a revelação da palavra, pense antes o que está fazendo. Porque os hipócritas viram com muita facilidade e ainda sai falando besteira, rimungando como bode. Mas a ovelha não. A ovelha não rimunga. A ovelha não dá as costas para a revelação da palavra, mas se não abraça e diz como Pedro disse: para onde irei, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna.
Ô